O vídeo que você assistirá agora foi gravado há alguns dias. E hoje, dia 9 de abril de 2021, acordamos com a triste notícia do falecimento do príncipe Felipe. Eu, Maurício Santos e todos nós aqui da Fatos Desconhecidos, lamentamos a morte desse grande homem. A sua história de braveza e sua mente muito à frente do seu tempo, vocês conhecerão nos próximos minutos. Mesmo com o pesar da notícia, ficamos honrados também com a oportunidade de homenagear essa figura, que com certeza estará para sempre nas páginas da história. Vamos ao vídeo? Olá, como vocês estão? Meu nome é Maurício Santos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre algo que vocês tanto amam, a família real do Reino Unido. Infelizmente, recentemente, a família real mais famosa do mundo tem sido o centro das notícias por um motivo um pouco polêmico. As acusações de racismo feitas pelo príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, após ambos renunciarem aos cargos reais e irem morar nos Estados Unidos. A gente sabe que não é de hoje que a família real entra no centro dos holofotes por motivos não tão nobres. Na década de 90, as manchetes do mundo todo enfatizavam os problemas matrimoniais da princesa Diana e de seu então marido, o príncipe Charles. Os escândalos e conflitos do casal foram jogados a público exaustivamente pela imprensa. Contudo, o mais chocante é que outros membros da realeza também já deram dor de cabeça para a corte e também deram o que falar. Algumas histórias que envolvem questões mais, como poderíamos dizer, ideológicas, por exemplo, foram esquecidas pela mídia de hoje ou nem tanto valorizadas na época. Para explicar um pouco melhor sobre isso, vamos contar para vocês hoje a história da ascensão de Philip, o Duque de Edimburgo, e sobre o porquê do simpático senhor, hoje com 99 anos, já ter tido seus entraves com a realeza britânica por conta do seu casamento com a atual monarca do Reino Unido. O príncipe e duque é mais conhecido por ser esposo da rainha Elizabeth, e embora muito se fale sobre longevidade dela, o próprio Philip é um exemplo de saúde e vitalidade. Assim como a sua esposa. Nascido em uma ilha grega chamada de Corfu, em 10 de junho de 1921, Philip tem hoje 99 anos, sendo o homem mais velho da família real britânica. Tendo nascido na realeza grega, filho do rei Jorge I e da princesa Alice de Battenberg, Philip foi batizado na igreja cristã ortodoxa daquele país. Embora seja casado com a rainha, ele não é rei, e sim um consorte real, como são chamados aqueles que se casam com monarcas reinantes. Estes não possuem nenhum poder no reino de seus cônjuges. Philip, mais jovem, próximo aos seus 18 anos, viu o mundo cair em caos devido à Segunda Guerra Mundial. Ingressou em 1939 na Marinha Real Britânica, começando sua preparação militar. Serviu bravamente em diversos conflitos durante a guerra, sendo reconhecido por isso. Até hoje, é o mais jovem a se promover na patente de subtenente, chegando na posição aos 21 anos de idade. Enquanto ainda estava treinando na Real Escola Naval, os estudantes do local receberam uma visita um tanto quanto nobre. O rei Jorge VI e sua esposa, a rainha Isabel Bowes-Lyon, do Reino Unido, junto com suas filhas, as princesas Isabel e Margarida, foram ao local. O encontro foi um gesto simbólico, já que o país se aproximava da guerra contra a Alemanha nazista. Foi nesse momento que Philip conheceu Isabel II, ou, como ainda seria conhecida, a rainha Elizabeth II. Os dois se apaixonaram automaticamente. Ela ainda tinha 13 anos na época, mas com o consenso de seu pai, ela pôde se comunicar com Philip durante a guerra, através de cartas. Em 1946, após o final do conflito, ele pediu a mão de Elizabeth e recebeu a permissão do rei. O casamento aconteceu no dia 20 de novembro de 1947. E nos anos seguintes, o que a mídia vendeu da nova família era uma imagem de paz e união. Mas o que se passava nos bastidores
era muito diferente. Filipe era, na visão dos membros mais velhos da corte, um símbolo progressista e até em sua época na Grécia tinha essa fama de querer mudar os velhos hábitos reais. Ele era também apaixonado por sua carreira naval, algo que conflitou muito com suas responsabilidades na realeza. Isso, por sinal, foi um ponto de conflito tão grande que testemunhas dizem já ter presenciado a mãe de Elizabeth, a rainha Isabel Bowers, chamar o genro de inútil. Além das funções militares de Filipe, existiam outras coisas que não agradavam muito a sua sogra. Para os padrões reais, pode-se dizer que o futuro príncipe é um tanto quanto, como poderíamos dizer, mestiço. Filipe tem ascendências de diversos lugares da Europa, diferentemente do comum, que seria uma árvore genealógica com história enraizada em um único local. O fato de ser da Grécia também não ajudava muito, já que era um país não muito respeitado por sua realeza. Mas não foram só essas divergências que deixaram a vida mais difícil, já que o grande teste, como poderíamos assim dizer, ainda estava por vir. A morte do pai de Elizabeth trouxe a grande dificuldade da vida pessoal da realeza naquela época. Conforme as leis britânicas, caso o rei morra e não deixe nenhum filho homem, o título máximo deve ser passado para a filha mais velha, mesmo ainda solteira. Essa lei foi criada com a intenção de segurar a realeza na mesma família, impedindo antigamente que estrangeiros se casassem com as princesas e assumissem o Reino Unido. A rainha Isabel Bowers, agora viúva, não tinha nenhum direito ao trono. Bem, nem preciso dizer quanta mídia e holofotes recebe uma rainha, certo? Agora toda essa fama estaria dirigida à sua filha, já que depois de respeitado luto oficial de 1 ano pela morte do rei, Elizabeth seria coroada como a nova rainha do Reino Unido. Isso, aparentemente, não deixou a sogra de Filipe muito feliz. Ela era acostumada com a fama e era famosa por suas aparições em eventos sociais. O príncipe também não era um homem de ficar nas sombras, o que também causava conflitos, já que mesmo não tendo nenhum poder real, Filipe apreciava ser uma figura pública e claramente desfrutava o local de prestígio em que se encontrava. Mas de qualquer maneira, a coroação veio. Aconteceu no dia 2 de junho de 1953. Mas esse procedimento não foi nada simples. Na verdade, nem mesmo o casamento com Elizabeth foi. Para poder se unir a ela, Filipe teve que abdicar do título de príncipe e se converter à Igreja Anglicana da Inglaterra. Embora para ele fosse até um movimento coerente, já que morava no Reino Unido há anos e até era membro de suas forças armadas, Filipe acabou sendo mal visto em seu país de origem por conta dessa conversão. Na coroação, Filipe se ajoelhou perante a rainha, já que era um dos 3 duques do Reino Unido, título que adquiriu no momento em que casou com a então princesa. E tão logo o tempo passou e ele se tornou uma celebridade, mas um nível pouco desejado pela realeza. Primeiro, pelo seu histórico de guerra. Nos anos em que viveu, apenas como marido da princesa, ganhou muita fama. Escalou pela carreira militar, terminando sua trajetória como comandante, tendo passado pelo controle de diversas estações navais britânicas. Sua figura transmitia seu êxito e ele não fazia questão de ser modesto com isso diante da imprensa. Podemos considerar que sua primeira ascensão social foi quando se casou com Elizabeth, já que, naquele momento, deixava de ser um plebeu devido ao fato que tinha abdicado de seus títulos e subia na hierarquia monárquica, se tornando conde. Depois disso, uma ascensão ainda maior viria, oficialmente, em 1957. No dia 22 de fevereiro daquele ano, Elizabeth tornou Filipe um príncipe, através de um documento conhecido como Carta Patente. Trata-se de um papel que entrega oficialmente um novo título ou bem para alguém da monarquia. A partir daquela data,
ele seria oficialmente chamado de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Vale lembrar que mesmo com esses títulos, a morte da monarca não daria a coroa para Philip, já que ele estará para sempre atrelado ao papel de consorte real, ou seja, tem os direitos e responsabilidades de um rei enquanto sua cônjuge estiver viva, não tendo nenhum direito real ao trono após o seu falecimento. Por questões de hereditariedade, o príncipe Charles, filho mais velho de Philip e Elizabeth, é o primeiro na linha de sucessão, e após a partida de sua mãe, será quem irá assumir o trono. Inclusive, quando a rainha morrer, o título de consorte real será passado para a atual esposa do príncipe Charles, Camila Rosa Maria Shand, duquesa da Cornualha. Regras da corte real, certo? Agora que vocês conheceram um pouco mais sobre a ascensão do famoso Duque de Edimburgo, me contem aqui embaixo se gostaram do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau!